Agora sim. Vamos lá. Atraso regulamentar. Boa noite. Suelen. Tá me ouvindo? Então, quem já está entrando já me disse se está me ouvindo. Doutor. Oi, Mari. Mariana, preciso então que você solicite para entrar. Daí eu te aceito aqui, tá? Boa noite. Então, vai lá, Ti. Conhecidos. Tá, Leandro. Ah, que bom. Vamos ver aqui. Bem-vindas e bem-vindos. Obrigada por estarem conosco agora de novo. Hoje eu tenho uma convidada diferente, fora do direito do trabalho. Vamos ver como ela foi escolhida, por quê. Deixa eu ver se eu consigo te convidar. Peraí. Entra. Veja se deu. 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 Boa Boa noite. noite. Bem-vinda. Muito Oi, obrigada. Estão me Patrícia, ouvindo também? Michele. Eu estou te ouvindo Tá, bem, acho que a ótimo, conexão está boa, tá? A gente ótimo. vai dando aquele tempinho para o pessoal entrar, enquanto a gente vai se apresentando, né? Certo. E para quem não conhece, então, para quem não me conhece, eu sou Andréa Pazzo, sou juíza do trabalho do TRT de Santa Catarina e sou professora há uma vida inteira e nem sempre fui professora de Direito do Trabalho. Durante os primeiros 10 anos da minha vida de professora, fui professora de Direito Civil. Eu continuo amando muito o direito civil, as pessoas que me conhecem sabem que eu gosto da parte de responsabilidade civil e da parte geral, são as minhas partes favoritas. E sempre que vem alguma novidade em direito civil me interessa. E aí, quando veio a Lei 14.010 para tratar desse regime extraordinário da pandemia no direito privado, eu logo pensei em, vamos pensar em alguém, o que tem ali que a gente pode trazer alguém interessante. E aí eu lembrei da doutora Mariana, porque eu tenho acompanhado ela aqui com muita alegria no Instagram, nas suas incursões sobre os assuntos relacionados a condomínio, que era algo que eu achava importante a gente tratar, porque quem não lida com isso na área jurídica muitas vezes mora no sistema de condomínio, e advogado e juristas em geral funcionam naquele sistema de já que você que é formado em direito, me diga se o síndico pode fazer isso. Porque é isso, né? É como se a gente falasse isso para o dentista, olha aqui, instantinho. Mas é isso que as pessoas fazem, e eu sempre com muita alegria digo, não é a minha área. Ah, delícia, não preciso Me responder essa. livrei, me Passei, livrei. passei essa. Então eu pensei o seguinte, até a parte de prescrição eu estou escrevendo sobre isso, e aí quando eu vi essa parte específica de condomínio, eu quis trazer a doutora Mariana, que é formada em Direito pela Estácio de Sá, turma de 2008, meu Deus, o que me torna muito idosa. E eu? Formada em mediação, formada em mediação e arbitragem pela Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial, está atuando então como advogada há 12 anos, é especialista em direito condominial e pós-graduada em processo civil e pós-graduanda em direito negocial e imobiliário. Muito Isso. obrigada por ter aceito o meu convite e ainda tem o plus, ela foi minha aluna. E Que qualifica a responsabilidade, pessoa. hein? Gente, é que assim, o coração da prof fica muito cheio de alegria quando a gente pode fazer, quando a gente vê a, a, o progresso e a evolução e como vocês desabrocham e viram esses profissionais maravilhosos que enchem a gente de orgulho. Eu fico super feliz. Boa noite, Fábio Dadalt. Tem vários colegas meus e até eu convido as pessoas para virem conhecer um pouco de direito condominial, até para a gente abrir um pouco a cabeça, sair um pouco do que a gente vê todos os dias, porque na nossa área é medida provisória todo dia, né? Então, muito bem-vinda, Mariana. Obrigada por ter aceito o meu Muito convite. Estou muito feliz obrigada. que você esteja aqui. Então, diga suas considerações iniciais aí para o povo. Nossa, eu estou muito feliz com o teu convite, extremamente lisonjeada. Eu acho que eu já falei para ti pessoalmente ali, né, no chat, o quanto tu fosse importante para mim na minha formação, na minha graduação, realmente.
E esse convite veio até com um certo peso, uma certa responsabilidade, né? Mas eu espero aí atender à altura. Eu não Então, tenho nenhuma dúvida. com relação ao direito condominial, né? Por que eu resolvi falar sobre isso? É uma área que a gente atua aqui no escritório já há bastante tempo, mas o que a gente tem visto muito e que é muito comum é que as pessoas, quando compram um apartamento, enfim, num condomínio, elas estão muito preocupadas com a sua unidade individual. Né? Às vezes, por mais que esteja ali na matrícula imobiliária, a fração ideal, elas estão preocupadas com a parte, com o quadrado dela. Né? Não tem a Com a sua noção de... fração. Com a sua fração. Exatamente. Elas não têm a noção de que elas são responsáveis e também são proprietárias de cada pedacinho daquele condomínio, né? E precisa ter um senso muito grande de coletividade para se viver em condomínio, porque viver em condomínio muitas vezes realmente é abrir mão das suas vontades para a vontade de outras pessoas e vice-versa. Né? Ou muitas vezes se contentar que a sua vontade não foi atingida. Porque a gente sabe que a Assembleia é soberana, então o que se decide na Assembleia tem validade para todos os condôminos, né? Independente se estão presentes ou não. Mas é assim que se funciona, que é assim que funciona um condomínio. E Então, até a por isso, minha, assim, minha frase favorita é essa, eu digo pro pessoal assim, gente, é igual a Assembleia de Condomínio, não foi, depois não pode reclamar da decisão que foi tomada na Assembleia, né? Que a gente possa exatamente. reclamar depois, mas essa Uhum. falta de hábito até, assim, é perceber que mora num prédio, mas não perceber o que significa condomínio, Sim, copropriedade, o que isso diz respeito, né? O que é essa área comum. Quando é comum mesmo, não é assim, sim, daqui para cá é meu pedaço, daqui eu não tenho um pedaço do elevador só para mim, né? Eu tenho aquela exatamente. fração que eu convivo com as outras pessoas, e às vezes a gente vê como tem gente que, na verdade, não devia morar em condomínio, né? Sim, Tem gente que não tem o perfil mesmo, sabe? E não é assim, ai, não presta. Não, é que não tem o perfil, devia morar numa sim. casa, numa coisa mais isolada. Porque a pessoa não tem perfil para estabelecer esse tipo de relacionamento, né? E Mas me isso parece que a acontece. tendência é de cada vez mais ter condomínio, né? E não menos, né? Mas isso acontece justamente pela falta de informação, né? A gente é muito comum, inclusive, os condôminos confundirem a sua relação com o condomínio como sendo uma relação de consumo. Aqui no escritório, volta e meia, tem essas reclamações, porque Sério? eu vou no Procon, porque eu vou no Procon. Né? E eu digo, não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, né? O condômino, ele não tem uma relação de consumo com o condomínio porque ele também é proprietário. Então, ele também é responsável, né? E a gente precisa, falo muito sobre isso, que o condômino, ele tem que pleitear os seus direitos, mas ele também tem que cumprir com os seus deveres. E a gente vê muito ao contrário, né? A gente vê, principalmente, o síndico é muito cobrado. Ah, porque isso aconteceu aquilo outro, mas quando o síndico vai cobrar desse próprio condômino com relação a alguma advertência, algo que ele tenha feito que é contrário ao regimento interno, aí parece assim que o mundo acabou, o cerco fechou, né? Porque onde é que já se viu? A gente teve o próprio caso que foi noticiado nos telejornais aí sobre um condômino que esculachou, né, um porteiro porque ele cobrou a respeito do uso da máscara. Nossa, eu acho que o porteiro nem precisava fazer isso, Coitado, né? né, do porteiro, né? Ó, quem tá aí é a Franciele, a Fran, que estudou com você. Ah, A Fran, que é juíza do trabalho hoje em dia, essas minhas filhas jurídicas que estão coisa mundo boa, afora, a gente né? fica super feliz. Oi, Fran, saudade. Tenho primos, o Maurílio, que é meu primo que é arquiteto, ele está acostumado com essa vida de ter que conviver, até a própria questão de projetos e reformas nos Sim, condomínios, a gente vê como isso, as pessoas misturam os assuntos, a gente vê, e até a própria, porque aí o que chega para mim, né, Mariana, antes da gente entrar na lei, o que sim, chega para mim quando um condômino trata mal um porteiro desse, isso vai gerar uma reclamatória trabalhista. sim. E Uhum. todos os condôminos terão que pagar e eles não conseguem entender que talvez seja realmente responsabilidade do condomínio, e até ele não Sim, é pessoa jurídica, mas é um ente despersonalizado, equiparado como sujeito de direitos, enfim, mas ele vai ter que ser responsável. E quando o condomínio é condenado, isso é uma coisa que eu sei disso, significa que todo mundo vai ter que contribuir com a sua parcela e depois cobrar daquele condômino pela violação. E às vezes a gente sim, percebe alguns síndicos que passam um pouco do ponto mesmo na atuação e abusam um pouquinho do seu exercício, e isso depois gera uma consequência inimaginável na sim. Justiça do Trabalho, porque pode custar muito caro, e dependendo
do tamanho do condomínio, na hora de fazer o pagamento, O rateio. colocar no rateio, os valores ficam altos. Eu sempre falo, eu quando calculo proposta de acordo para ação de condomínio, eu nunca calculo por valor total. Eu calculo sempre quantas unidades tem. Quanto custa Sim. a taxa de condomínio de vocês? Se é uma taxa de condomínio de R$ 1.000, colocar R$ 50 para cada um a mais por mês, não faz diferença. Agora, num condomínio que já custa R$ 300, R$ 50 é mais dinheiro, R$ 100 é muito dinheiro. Um condomínio que tem 25 condôminos, 24, né, normalmente, é diferente de um condomínio que tem 108 unidades, né? Então, exatamente. E lidar com esse tanto de gente, eu acho que é complicado. São gentes, né? É lidar com muita gente diferente, porque é isso que eu falo da questão do condomínio que as pessoas se esquecem, que assim, a última coisa que você olha é quem é que mora no prédio, quando você escolhe para comprar, né? Principalmente Sim. quem compra na planta e tal. E depois é uma sociedade que você não escolheu seus sócios. Exatamente. E que muitas você vezes não escolhe seus sócios. E na realidade aceitou tacitamente aquela convenção, né? Porque a pessoa, quando ela compra um apartamento numa unidade que já está construída, ela já aceitou aquela convenção. Então, depois ela não pode reclamar. Né? E aí também acontece daqueles que compraram na planta que não fazem questão nenhuma de ir na assembleia de instituição do condomínio. E aí também não estão nem aí para as regras que as outras pessoas vão ditar e depois vão reclamar. Né? Porque os outros até a hora que ele for chamado, claro. Às vezes a gente percebe assim, alguns condomínios que, tradicionalmente, quem comprou na planta eram pessoas de uma determinada faixa etária. E depois essa faixa etária vai mudando nas unidades. Uhum. Então, quem criou a convenção de condomínio tem uma determinada faixa etária, ou seja, vai ter mais ou menos liberdade para festas, para áreas comuns do que outras, né? E aí, quando as pessoas vão entrando, vão dizendo, tá, mas eu não posso fazer isso? Não, não pode, porque aqui nessa faixa etária não é esse, a prioridade não é essa. Né? Eu vou te dar um exemplo do meu condomínio. Tem problema até de parque. No prédio da minha mãe tem uma proibição de horário das crianças brincarem no parque sábado no começo da tarde, porque quando todo mundo tira o cochilo. Sim. Eu vou te dar um exemplo do meu condomínio. A convenção veio da construtora e da incorporadora com o horário de silêncio até 10 horas da noite. Né? Mas, não, horário de silêncio, fim de semana é até meia-noite. Né? Porque todo mundo quer fazer um churrasquinho, enfim, e aí mudou. Né? Então, quando alguém vem reclamar, não, mas ainda está dentro do horário de silêncio. Claro que tudo dentro de uma, digamos, normalidade, o que também é bem complicado, né? A gente dizer o que é normal, o que não é para um ou para outro. Porque, às vezes, para a gente é normal estar conversando na sacada até 11, 11h30 da noite, mas para uma senhora de 80 anos de idade que dorme lá às 8 horas da noite porque acorda às 5 da manhã, isso atrapalha muito. Boa audição, né? Se ela tiver boa audição. Então, no fim, é uma sorte que se ela não tiver boa audição, ela está no lucro, né? E ali tem gente que fala para mim, não escuto nada. Eu acho muito legal. A pessoa diz, não escuto nada. Eu falo, cara, que sorte. E aí, só deixa eu fazer um parênteses que tu falou ali da responsabilidade trabalhista, que acontece muito aqui, que as pessoas também veem os condomínios e os síndicos, vêm com aquela falsa impressão do prestador de serviço. Eu contratei uma empresa terceirizada, então numa judicialização, o condomínio está livre. Não está livre. Né? Infelizmente, a gente sabe que a responsabilidade também pode cair para o condomínio, a responsabilidade trabalhista. E aí, inclusive, o que a gente mais tem, na verdade, são pedidos de condenação subsidiária do condomínio. Sim. E o condomínio acaba pagando de novo, porque às vezes são verbas que já pagou para a prestadora e a prestadora, sumiu. Sim. E aí até te pergunto o seguinte, se fosse... em geral, você acha que dá mais certo o síndico terceirizado, esse síndico profissional de agora? Você acha que é uma ideia melhor? Olha, eu vou te falar que é muito complicado opinar isso, porque tem muitas opções no mercado, digamos assim. Nós temos aquele síndico profissional que ele realmente se preocupa com o condomínio como se aquele condomínio fosse único, mas nós temos síndicos profissionais que realmente profissionalizaram o negócio a ponto de que eles fazem a gestão do condomínio de acordo com a sua conveniência. Tá? Então, o que acontece? Tem contratos em curso, eles cancelam os contratos para fazer contratos com aqueles que eles já têm parceria. Deu. Alô? Deu? Deu. Às vezes dá uma travadinha. Então, assim, existem síndicos profissionais que já têm os seus parceiros, né?
Então, quando eles entram num condomínio, eles já querem modificar todo aquele sistema do condomínio, de contratação, de empresas, e aí, às vezes, isso acaba não sendo muito válido, porque acaba onerando o condomínio. Né? Porque o síndico, digamos assim, tem síndicos que eu conheço que gerem 15, 20 condomínios, e aí eles têm um escritório para isso. Só que para gerir isso, como é que eles fazem? Contratos de seguro, todos no mesmo vencimento. Contratos de prestação de serviço, todos no mesmo vencimento. Então, acaba não olhando para o condomínio em específico. Né? Eu sempre oriento, se existe aquele síndico morador que tem um pouco de noção de gestão pessoal, né? Que se ele consegue formar aí um conselho consultivo com uma base, que ele também possa delegar um pouco de atribuições e tenha um pouco de feedback, que seja um síndico morador. É sempre mais válido um síndico morador, né? Apesar de não ser mais fácil, né? Porque a gente ainda tem essa visão de que eu sou aposentado, estou o dia inteiro livre, posso ser síndico. Putz, mas aí não tem a mínima noção de gestão financeira, não tem o mínimo tato pessoal, né? A gente já passou por alguns casos assim, onde a esposa do síndico se achava a primeira-dama do condomínio. Então ela mandava e desmandava nos funcionários e nas pessoas, enfim, acaba criando confusão. Né? Claro. Mas o síndico profissional é uma ótima alternativa, principalmente para aquele condomínio que ninguém quer gerir. Não adianta. Chega um ponto que ninguém quer gerir, ninguém quer se incomodar. Ia ficar sem síndico. Uhum. Não obrigada. Obrigada, mas não obrigada. É o que acontece. E aí outra coisa também que desmotiva muito é que, assim, o síndico profissional ele tem uma remuneração muito mais alta do que um síndico morador. E aí, quando é para síndico morador, ninguém quer pagar uma remuneração justa, porque dá trabalho. Né? Querem um desconto na cota condominial, um salário mínimo, mas aí quando ninguém quer e que eles se veem na obrigatoriedade de contratar um síndico profissional, eles acabam pagando muito mais caro. E às vezes pagam em dobro, né? Sim. Porque pagam pelo síndico e pagam pelos serviços pela que estrutura. Não seriam... Exatamente. Que não seriam olhados com um olhar tão minucioso se fosse aquela pessoa que mora no condomínio que se preocupa realmente, né? Uma coisa que a Daniela, que trabalha comigo, tá falando aqui, que às vezes o síndico morador tem a questão de que ele não quer brigar com quem já é amigo dele. Também. Então, num prédio em que tem essas questões, às vezes profissionalizar é melhor, porque é alguém que não tem amizade com ninguém, né? Sim. Então, ele vai... Aquilo realmente é um trabalho, né? Uhum. E para quem mora, às vezes, eu entendo, às vezes quem mora diz assim, olha, deu, para mim deu. E quando é morador, eu também acho que as pessoas abusam mais, né? Abusam. Tudo interfona para o síndico, tudo vai falar com o síndico. E, às vezes são coisas que podiam esperar no dia seguinte, às 9 da manhã, que se fosse um profissional, você certamente esperaria. Sim. Mas como ele está ali, né? Eu pago ele. E eu lembro do tempo que nem pagava, ele só não pagava a taxa condominial. Eu sou subsíndica do meu, né? Eu não sou síndica, mas eu sou... Mariana. Ai, querida, né? Legal. E aí, assim, as pessoas chamam. Aí você não atende, né? No WhatsApp eles colocam 3 pontinhos e ponto de interrogação. E vai. Aí tu vê... Às vezes é uma coisa tão simples que não precisava daquilo naquele momento. Né? Teve uma vez um senhor que me chamou e me ligou e aí fez uma confusão no grupo de moradores, que isso depois a gente volta a falar, né? Porque eu não estou conseguindo falar com o síndico, com o subsíndico, enfim, era um sábado de tarde. Né? E aí depois a gente foi atrás, foi descobrir, realmente, chega sábado à tarde, a gente trabalha o dia inteiro, eu não fico grudada no telefone. Né? Aí fui descobrir porque ele queria saber se o salão de festas estava disponível para terça-feira. Show! Põe um aplicativo do salão de festa. Para com isso. Mas põe aquele aplicativo. Mas tem um aplicativo, mas ele não estava conseguindo mexer. Enfim, né? Bom, então vamos entrar na nossa lei, que é a nossa vaca nova agora, que não é vaca fria ainda. Dispõe sobre o regime, então a Lei 14.010, do dia 10 de junho, dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado, é o RGED, né? Certo. No período da pandemia do coronavírus. Tá, então eu tô fazendo a colinha aqui, obviamente, né? Claro, muito novo pra gente decorar, né? Muito obrigada, né? Então, assim, eu sei que é do regime e tal. E aí, assim, vamos, para eu ir para aquilo que nos interessa mais, então, o artigo 12, ele fala que a Assembleia Condominial, inclusive para fins dos artigos 1349 e 1350, e a respectiva votação poderão ocorrer em caráter emergencial até 30 de outubro de 2020, que já é uma coisa para a gente lembrar, porque a calamidade está, em princípio, decretada até dezembro,
e não Sim. até outubro, né? Uhum. Então, até 30 de outubro, mas essa lei quase tudo é até 30 de outubro, a suspensão da prescrição, é tudo bem otimista. É uma Sim. lei otimista, de que a gente vai terminar tudo Vai antes, ter. né? É que não Aham. vai ter que prorrogar, né? Enfim, por meios virtuais. Então, a Assembleia pode, e respectiva votação poderão. A gente já está dando que é uma opção, né? Sim. Por meios virtuais, caso em que a manifestação de vontade de cada condômino será equiparada para todos os efeitos jurídicos à sua assinatura presencial. Então, eu te pergunto o seguinte, se isso significa que vai ser Zoom, Meet, grupo de WhatsApp, Telegram, assinatura digitalizada, token. Quando se diz que pode ser feito dessa forma, né, por meios virtuais, dá para colocar a pauta no grupo do WhatsApp, cada um vai dizendo ok, todo mundo vai entrar, até porque a gente estava falando da questão das pessoas de mais idade, nem todo mundo Sim. sabe entrar no negócio, entendeu? E tem Exatamente. gente que sabe, mas não quer. E aí Sim. aquela coisa, eu tenho o direito de dizer que eu quero esperar. A gente está tendo isso nas audiências. As pessoas elas têm o direito de dizer que não querem audiência por Sim. vídeo e querem Uhum. esperar o retorno das presenciais. E aí, então tá, só que tem coisas que têm que ser decididas, né? Inclusive a questão de mandato do síndico, que a gente vai ver. Então, assim, como é que a gente vai ter? Vai ter uma assembleia que vai autorizar que as outras assembleias, você vai fazer uma sugestão, uma proposta, dá para depois, inclusive, alterar a convenção para dali em diante fazer quase sempre assim, aquela que não Tá. tem uma super... Porque, claro, aquela que é para a eleição do síndico é uma super assembleia e tal, mas tem as Sim. assembleias que são as ordinárias, Uhum. normaisinhas, não tem nada Sim. demais, né? Uhum. Aprovação disso, daquilo, então só contar as novidades, né? E realmente o Sim. pessoal quase Aham. não vai. Mas nessas grandes, então, como que vai formatar isso? Então, o primeiro ponto é que o artigo ali ele não deixou especificado que tipo de plataforma, enfim, ele só disse que poderia ser por meios virtuais. Então, na realidade, pode ser feito por qualquer meio que possa existir um compartilhamento de informação em grupo, tá? Já vi assembleias por WhatsApp, já vi assembleias por Google Meet, já vi assembleia por todos os tipos de plataforma. Existe uma administradora aqui em Florianópolis e ela foi pioneira nesse sentido, foi que ela, não sei como também, né? O pessoal trabalhou, acho que só para isso, para que para que existisse a assinatura digital da ata de assembleia. É que essa Né? assinatura digital é uma coisa bem complexa, né? Não é todo Sim, mundo que tem a certificação, não é todo mundo que sim. compreende essa assinatura, dela valer a Uhum. mesma coisa, enfim. Então, assim, o artigo de lei, inicialmente, ele deixa bem claro que as assembleias podem ser virtuais, não especifica qual meio, mas eu achei muito interessante que ele coloca ali no começo, inclusive para fins dos artigos tais e tais, que são a destituição do síndico, né, e as assembleias ordinárias. Então, quer dizer, ele está querendo dizer que esse artigo quer dizer que é muito importante que haja as assembleias para esses assuntos, né? Porque A ideia é essa, vocês não vão deixar de fazer assembleia no tempo de Isso, pandemia. Não tem essa, as exatamente. assembleias têm que E acontecer. e o síndico também tem que continuar gerindo o condomínio como se não existisse pandemia, né? Porque às vezes as pessoas acham que assim, pandemia, o país está num caos, está tudo uma bagunça, eu também vou fazer bagunça no condomínio. E não é isso que o artigo quer dizer, tá? O artigo 1350, ele deixa bem claro que as assembleias podem ocorrer para fazer a previsão orçamentária. Geralmente essa previsão orçamentária, na maioria dos condomínios, é feita em janeiro, que nada mais é do que o próprio nome diz, né? Você faz a previsão do orçamento de quanto vai gastar naquele ano no condomínio para ser rateado aí da forma com que a convenção estabelece, tá? Então, mas existem assembleias que têm previsão orçamentária ali no mês de junho, julho, já vi tranquilamente. Tá? Além disso, prestação de contas do síndico e eleição de síndico. Geralmente, prestação e eleição são feitas na mesma assembleia. Porque o que acontece? O síndico ele é eleito para um mandato. No encerramento desse mandato, tem que se verificar se realmente ele foi feito de forma adequada, né? Financeiramente, certidões negativas, fiscais, trabalhistas, enfim, para passar o bastão, né? Então, nessa assembleia, acontece de não existir a prestação de contas, e aí um síndico é eleito com a prestação de contas sem ter feito prestação de contas, e vão empurrando com a barriga, e lá na frente vê o tamanho do Pensei que era rombo. só no governo federal que tinha isso. Tem no condomínio Não, também. não. Vou contar o caso do meu Segue o baile, condomínio. segue o baile.
o síndico, no primeiro ano de mandato, ele não recolheu as guias de ISS e INSS. E aí, quando acabou, nós estávamos com um rombo aí de R$ 35.000 em um ano. Né? Mas como é que foi averiguado isso? A prestação de contas deles. Os conselheiros sentaram, verificaram os balancetes, viram. Para isso, né? Tem o conselho, né? Isso... O síndico não é monarca absoluto, né? Exatamente. Ele é o, né? Assim, é um regime meio parlamentarista o negócio, né? Sim. Tem muito pouco do que ele pode fazer sozinho, é muito mais com o conselho. Se ele tiver um bom conselho, inclusive, me parece que as coisas já ficam muito mais ajustadas, né? E, na realidade, até bom que se tenha um conselho consultivo deliberativo, porque tira aquele peso das costas, né? Quando se diz assim, você contratou tal serviço, contratei, mas eu contratei porque o conselho me endossou, me autorizou, né? Não fui eu que escolhi sozinho. Mas, enfim, aí geralmente é feito na mesma assembleia para realmente encerrar esse ciclo. E aí se faz a eleição de um novo síndico. Tá? Então essas também vão poder ser feitas de forma... Também. Agora pela plataforma, enfim. E aí eu te pergunto o seguinte, se você usa uma plataforma, por exemplo, ou mesmo no WhatsApp, como é que lida com em primeira chamada e segunda, em primeira convocação e segunda convocação, qualquer número? Como é que sabe quem está ali? Então, tem que entrar na primeira chamada, todo mundo tem que entrar, todo mundo tem que ficar ali paradinho, né? O gestor, o gestor aí, ele cancela o microfone de todo mundo. E aí, se não tiver o quórum, espera até as 8h30 para a segunda chamada. Para as 8h30, não. Espera até o horário. Eu digo 8h30 porque no meu condomínio é 8h30. Mas espera até o horário designado para a segunda chamada para realmente começar a assembleia. Né? Então, a formalidade, na realidade, assim, o edital ele pode ser afixado como habitualmente é afixado nos elevadores do condomínio, informando, né, qual o aplicativo que vai ser usado, respeitando o prazo mínimo estabelecido na convenção para fixação do edital, principalmente nessas questões agora de plataforma virtual, porque a pessoa precisa se organizar para baixar o aplicativo, saber como funciona, se o microfone... Pode até colocar no grupo, todo mundo agora tem, né, os condomínios têm grupos de WhatsApp, dá para colocar um tutorial de como mexer, de como entrar, né, assim, é uma coisa simpática para fazer, né? Sim, mas lembrando que assim, né, o grupo de condomínio não é meio oficial de comunicação. Sim, então, não, eu digo o seguinte, mas para fins de ajudar no tutorial, dá um tutorial ali pro pessoal que quiser acessar. Né? Mas é que isso que me preocupa a questão do WhatsApp, até porque tem às vezes gente que é locatário, tá no grupo do WhatsApp. Sim. Então assim, eu sou locatária, eu tô no grupo do WhatsApp, porque as coisas me interessam, mas eu não voto. Então vai ter determinados assuntos que eu só sou comunicada, né? E que eu nem preciso saber como é que aconteceu. Na realidade, essa eu posso ir lá assistir. Ai, meu sonho, assistir reunião de condomínio. Ai, adoro. Nossa, super legal. Adoro. Adoro. Conheço gente, tá? É? Conheço e bastante. Participa e aí a gente tem a obrigada de assim, por favor, o senhor não tem voz e nem voto. Assista. Mas voz a pessoa acha que tem, né? Então tem voz, né? Porque quem vai é porque quer falar alguma coisa, porque senão não ia, né? Mas então aí, vocês estão vendo... Mas já aconteceu? Já tiveram reuniões agora em plataformas pra você me contar? Já, eu tô vendo. A Ana Clara tá aqui, a Ana Clara e a Luciane Tristão, elas são administradoras de condomínio, não sei se elas vão se manifestar, mas elas já fizeram assembleias virtuais e aí elas podem nos contar também aqui como é que funciona. Mas o WhatsApp é muito limitado, né? Só pode 4 pessoas, então tem que ser para um condomínio muito pequeno. Geralmente, o que se faz? É aberto o chat de conversa e o chat de conversa fica gravado. Né? Então, querendo ou não, o síndico pode fazer um arquivo virtual daquilo ali. Mas não quer dizer, e aí isso é a minha opinião, não está escrito na lei, que não se precise fazer uma ata escrita e uma lista de presença escrita que depois corra pelos moradores, né? Porque nós temos o livro de atas. Querendo ou não, ainda é uma formalização do condomínio ter o livro de atas. Então, no livro de atas precisa constar todas as atas de todas as assembleias que foram feitas naquele condomínio, até para futuras gestões saberem o que aconteceu nas gestões anteriores, tá? Então, e é até importante isso porque a gente está falando, assim, a gente fala de condomínio. Gente, Minha Casa Minha Vida são condomínios. Sim. Entendeu? De pessoas, e assim, as pessoas são simples, nem todo mundo tem um conhecimento formal do negócio. Tem gente, e eu te falo porque isso está acontecendo conosco, tem vários colegas aqui, isso está acontecendo conosco, das pessoas não acharem que aquela audiência realmente é séria. Sim. Sabe assim? Mas é audiência mesmo?
Tá bom, Aham. que audiência mesmo? Tá valendo mesmo? Você Porque depois não tem conta pra aquele alguma coisa? medinho, Eu não tô tem aqui aquele na minha medinho de ficar. cozinha. Eu Aham. tô aqui na minha cozinha gravando um vídeo, vou saber se é audiência mesmo, nem sei direito quem ajuiza. É. Então, assim, imagina para esse tipo de coisa do condomínio que as pessoas já têm uma coisa assim de, eu vou deixar ali rolando enquanto eu faço o jantar, Sim. depois eu Uhum. venho ver se aconteceu alguma coisa. Então, passar depois essa como se fosse uma ratificação, eu acho que pode Sim. ser um negócio que dá mais Ó, segurança. O a Rogério, Ana. meu colega, perguntou um negócio que eu achei interessante. Ele perguntou se esse negócio de segunda convocação existe em outros países. Ou seja, que ele fala que tem cara de brasileiro, esse negócio de primeira convocação. O povo não respeita a primeira convocação, gente? O que começa Ninguém em segunda vai. convocação? Só a Assembleia de Condomínio que começa. A Assembleia de Sindicatos também tem primeira e segunda convocação. O resto, assim, você marcou audiência para as 9. Não tem uma segunda chamada 9h05, entendeu? Não. O horário é o horário, mas é uma tradição, né? Que todo mundo Mas é põe a a questão primeira e a da segunda chamada, tolerância, né? né? Porque a revelia só pode ser decretada depois da Aquele tolerância. papo, sei, É, tá. Então, o que elas estão dizendo aí que dá para fazer? dá para Como é fazer, que ó. fizeram? Ela faz, dá para fazer por aplicativo de assinatura, mas elas estão registrando a ata, escrita e registrada de preferência. Eu acho. Olha, Tem que eu ser. sou, do jeito que eu sou desconfiada, nós do direito, a gente é tudo desconfiado, né? Do jeito que a Sim, gente é desconfiado, eu acho que tem que fazer tudo. Eu ainda tô naquela, assim, eu ainda sou daquela que, por mim, eu ainda imprimo o que tem, entendeu? Por mim, eu sim. imprimia tudo, sabe? A Uhum. gente ainda tem esse resquício, assim, eu tô sofrendo que eu tô em casa e não tenho impressora, eu não posso imprimir. Então, a gente A pode natureza fazer. não nos Aí, agradece. não, eu tô agora bem econômica, porque eu não tenho onde imprimir, mas eu fico arrasada. Ah, Fico arrasada. Ó, tô eu aqui anotando coisa no bloquinho, porque sem aham. bloquinho eu não sou uma pessoa. Bom, o pessoal já está acostumado comigo. E aí, no parágrafo único desse artigo, a gente tem a previsão de que, não sendo possível a realização da Assembleia Condominial na forma prevista, os mandatos de síndico vencidos a partir de 20 de março de 2020 ficam prorrogados até 30 de outubro de 2020. E aí eu te Certo. pergunto o seguinte, quem é que decide que isso não foi possível? Como se Então, decide que isso não foi possível? Porque tem síndico que está louco para entregar aquilo ali, se livrar daquele aham. negócio, tocar a vida. Mas tem síndico que tem apego. Sim, Tem né? síndico, né? Tem síndico que não vai ser reeleito e tem. Às vezes eu vejo que tem oposição no prédio, acho massa. Então, assim, tem muita. e pode ter de tudo, né? Então, assim, quem é que vai definir que foi. Não é possível? Como é que a gente resolveu que isso não é possível? Então, na realidade, a administração do síndico ela tem que ser uma administração democrática, né? Eu vou te dar um exemplo, caso prático aqui meu do escritório. Um condomínio de 32 unidades, preponderantemente moradores, pessoas idosas. O síndico tentou conversar, vamos fazer por aplicativo antes da lei ser decretada, a lei da pandemia. Vamos fazer uma assembleia virtual. Eu não sei, André é o nome do síndico. Eu não sei nem baixar um aplicativo. Eu tenho aqui internet no meu celular, eu não sei nem como fazer. Então, quer Então, o dizer, síndico não sabe. não, O síndico já não sabia. não, os condôminos não sabiam também, né? E aí ele veio para mim e disse: olha, eu preciso prorrogar meu mandato, vai acabar aqui, vai acabar meu mandato, a conta do condomínio vai ser bloqueada e ninguém quer fazer assembleia. O que que eu faço? Já havia saído uma decisão de uma juíza em Joinville, onde ela não deferiu a tutela para a prorrogação do mandato do síndico e mandou o condomínio aplicar a assembleia virtual. Aí eu disse: o que que nós vamos fazer, né? Síndico, vai de porta em porta, pega a declaração de todo mundo. Eu, fulano de tal, tenho 70 anos, não consigo, não sei mexer no aplicativo. Juntamos mais da metade E aí dos fizeram um pedido condôminos. judicial, então, para E prorrogar. aí Não eu fiz o fizeram por pedido. conta. Não, eu fiz o pedido judicial, porque a lei ainda não havia entrado em vigor, tinha só o projeto. Né? O banco já tinha dito que eles não iam autorizar a movimentação da conta, e aí o juiz realmente deferiu a tutela. Mas deferiu a tutela com um prazo de 15 dias para que eu juntasse nos autos o comprovante de que todos os moradores foram cientificados da decisão dele. Então a gente teve que, de novo, de porta em porta, foi um condomínio ainda administrado pela Ana Clara e pela Luciane. Foram de porta em porta lá para entregar a decisão e dizer: ó, tá aqui, ó, tá vendo? Eu tô com o mandato prorrogado.
também para dar uma segurança jurídica para os condôminos, né? Porque às E vezes até eu tem... estou dizendo para os condôminos e, na verdade, para terceiros também. Eu estou te Sim, perguntando isso porque eu assisti aquela live do Pablo Stolze, né? E uma das sim, coisas que também ele estava assisti. falando, Pablito, nosso rei, nosso amo, senhor, ele, com a neurose de clareza, falando milhões de vezes, e ele estava dizendo a questão até dessas questões bancárias. Então, assim, para o próprio Sim, banco, é uma situação complicada. Depois, o gerente pode ser chamado à responsabilidade pelo banco. uhum, Eu estou te falando, assim, aí, claro, né, quem é do direito do trabalho já pensa nisso, mas eu já penso que ele sim, pode depois ser despedido por justa causa. Se ele tiver exatamente. aceito essa prorrogação só porque o síndico ligou e disse assim, olha, a gente está aplicando o parágrafo único do artigo. Tá Sim, bom? Então você me permite a movimentação da conta? Se acontece alguma coisa, qualquer coisa, que tá, pode ser qualquer coisa. É responsabilidade de muita gente. Então são contas que foram pagas que talvez não pudessem ter sido pagas daquela forma, contratações que podem ser invalidadas depois. Então aí o transferências que síndico, podem ser... transferências que podem ser feitas depois que não podiam ter sido feitas, em todas Sim, as esferas. Então resguarda para todo mundo, né? exatamente. A Tati que foi minha aluna, ela está dizendo que ela mora num condomínio com 470 casas. E que, obviamente, nem todo mundo vai saber mexer com o Não. aplicativo. E isso realmente acontece. E a gente não pode obrigar. Eu acho engraçado essa. Agora é assim, né? Mas todo mundo tem celular. Gente, isso não quer dizer nada. Isso é uma coisa que Não. a gente está aprendendo no seu trabalho. Isso não quer dizer nada. As pessoas sabem abrir o vídeo engraçado no WhatsApp. É isso que as E pessoas só. sabem fazer. E só. Então, assim, o fato de ter o acesso, eles não sabem quando que acabam os créditos, eles não sabem quanto que eles têm de 3G, 4G, quanto que contrataram. As pessoas não sabem. Então, quando Sim. tem essa... Agora, tá lá, o mandato está vencido, é isso mesmo. O mandato venceu, quem é que paga as contas? Porque também tem isso. Aí tem o outro lado, que é isso que a Ana Clara acho que ela está dizendo. Então, assim, Sim. se não puder prorrogar o mandato desse síndico e vencer o mandato dele hoje, cara, amanhã não tem síndico. E E a aí a economia vira Assembleia vai. inadimplente. E aí o que faz? Quem é que paga as contas? Quem é que assina as coisas? Porque aí quando acaba o mandato do síndico, acaba do conselho também, não acaba? É Sim, todo tudo mundo junto. junto. Sim, Ou seja, é isso, fica voando. Não é um bando de gente, é um condomínio. Então tem que ter essa organização. Então como é que faz para isso? Você acha que exatamente. agora precisa, assim, se agora eventualmente você faria ainda por ação judicial mesmo com a lei? Se você achasse que Não, é o caso? não farei por ação judicial, porque eu tenho certeza que os juízes aplicariam a lei. Eles diriam que os mandatos estão prorrogados em razão da lei, né? Então, Mas aí respondendo a talvez tua... eles entendam que é quase que automático, na verdade. Sim, é. Na realidade, eu acredito que assim, não deixou claro, mas a interpretação tá que é automático, Porque né? se não puder, não sendo possível, não dá para agora dizer assim, o não ser possível é todo mundo dar uma declaração que não tem internet. Se a Sim, pessoa agora, imagina essa de sei lá, 400 print de casas. conversa no WhatsApp vai ter que valer, entendeu? Assim, não, a gente não concorda e a gente prefere que prorrogue o mandato. Porque eu acho que as pessoas vão conversar sobre isso, né? Sim, Para pelo menos isso ser esclarecido. Que se você pensar que, de março de 2020, nós estamos em junho porque a lei demorou para ser aprovada, enfim, o uhum, projeto eu me lembro quando ele veio, até com outros artigos e tal. sim. Mas vamos supor, agora, assim, ainda assim, de julho a outubro, é muito tempo. É muita coisa. E aí, É digamos que muito assim, ó, tempo. nós temos um síndico que já vem cometendo atos que não sejam favoráveis para o condomínio. Já não vem gerindo o condomínio como deveria gerir. E aí a eleição dele é agora para agosto. Os condôminos não vão querer esperar até outubro, eles vão querer fazer em agosto, né? Aí, assim, ó, o que precisa um pouco do pessoal também que mora em condomínio estar um pouco mais atento? Quando o síndico não convoca a assembleia, um quarto dos moradores pode convocar. Tá no próprio Ah, Código Civil. Então, digamos assim, né? Quando não é possível. Como seria esse quando não é possível? Vamos fazer uma eleição de síndico. O síndico faz um corpo mole, né? Os próprios moradores podem se reunir e assinar um edital, fazer o edital com um quarto das assinaturas e dizer, mas aí olha, eles têm que combinar que vão aceitar. Porque o que eu estou entendendo desse artigo, que eu acho que aí é que está um pouco da pegada, da aham, pegadinha do negócio, é que assim, parece que dá a impressão que é uma coisa ou outra. Pode fazer por plataforma, enfim, pode fazer virtual. Se não puder fazer virtual, prorroga o mandato. Por isso eu a te pergunto, questão tem a ficou. opção de fazer presencial?
Não. Porque parece que, pois é, parece que a opção é ou você aceita, ou vocês aceitam fazer virtual, ou vocês vão ficar com esse síndico até outubro. É porque o que na realidade não No mínimo, né, ficou. Mariana? No mínimo. O que não ficou claro ali, que ficou obscuro, é a questão do não sendo possível. Em que situações não se é possível? Né? Aí vai se analisar cada caso em concreto. É bem complicado. Isso aí ficou Porque meio. eu fiquei preocupada com essa ideia, porque assim, não pode fazer, porque assim, dependendo do lugar, não tem como manter distanciamento de 1,5 metro entre os condôminos num espaço para fazer essa assembleia. Sim. Vai todo mundo para a área externa com megafone para fazer uma assembleia. Não, não vai ter essa condição. Então, assim, ou até não pode, às vezes, eventualmente, não pode mesmo, né? Então, será que só são essas duas opções? E aí, realmente, as pessoas têm que continuar prestando atenção. Eu estou vendo que a Ana Clara está dizendo isso. Se o síndico não convoca, um quarto convoca. Então, quando percebe que a coisa, olha, se a gente não fizer nada, se a gente não concordar com essa assembleia virtual, vai continuar esse síndico que a gente não quer, às vezes o próprio conselho começa a se mexer e as pessoas começam a se Sim. mobilizar. E assim, acho melhor eu te ensinar a fazer esse negócio na plataforma do que a gente continuar com esse síndico. Então, chega uma hora que tem que eleger as prioridades também, né? Porque o que eu tenho Sim. receio é que esse 30 de outubro vire 30 de dezembro, por exemplo. E tem tudo para virar, né? Aqui em Né? Florianópolis saiu agora um novo decreto a partir de quarta-feira. Já vamos restringir todas as medidas que estavam mais ampliadas em razão do aumento dos casos. Então, assim, o que a gente tem visto na prática é que se enquanto não sair uma cura ou uma vacina, a gente vai andar nesse terreno meio sinuoso aí e as leis às vezes vão acabar sem muita efetividade, ou vai ter tanta confusão legislativa que vai cair para o judiciário resolver. Por isso que a gente faz a live, porque a gente quer ver se as pessoas já resolvem antes e tem menos ação judicial depois, entendeu? É isso que a gente Sim. está querendo saber. Uhum. A gente quer que a coisa funcione, sabe? Que é interesse para todo mundo, que as partes, que as pessoas se acertem. Porque em condomínio, o ideal, porque a gente sabe, depois que tem uma ação judicial e que envolve, e se o síndico é morador, por exemplo, É é uma coisa horrível. que, o clima é horrível depois, entendeu? É O pessoal muito foge ruim. do elevador, né? Então, assim, não dá, às vezes não dá para esperar, e por outro lado, quem sabe a gente consegue, conversando numa assembleia. A gente sabe que as assembleias às vezes tem uma certa. As pessoas se alteram um pouco nas assembleias, mas às vezes pelo menos lava a roupa suja de uma vez e não É, leva aquilo adiante, é o único sabe? lugar que o diabo vai encarnado, né? Total, total, total. É. E parece assim que tem um demônio para cada pessoa, entendeu? Sim. Então, assim, é um Uhum. negócio muito louco. Bom, enfim, o artigo, podemos para o artigo 13, Vamos. né? Porque o artigo Uhum. 13, a gente até, eu tinha te perguntado mais ou menos, mas acho que é importante só dar uma passada, é Uhum. obrigatória sob a pena de destituição do síndico a prestação de contas regular dos seus atos de administração. Então, assim, considerando que a gente já conversou sobre o artigo Sim. 12, dos artigos que tratam do assunto, então, para a Uhum. gente ter eleição, que pode ser virtual, ele tem que ter apresentado as contas. Isso. Agora, isso é para deixar, então, que, meu filho, você continua tendo que apresentar contas, não é para outubro. Então, Não é na para outubro. realidade, existe um ditado que diz que o óbvio também precisa ser dito, né? Isso é óbvio. Então, mas, né, em se tratando, ele precisa ter dito. E a prestação aqui, eu acredito que não se refira só à prestação anual, mas à prestação mensal, porque os balancetes precisam ser feitos, né? E eles têm que ser feitos mês a mês. Então, não adianta o síndico não repassar as informações para a administradora, que a gente sabe que esse é um ato que ele geralmente delega, né? Não tem um síndico que administre o seu condomínio, ele passa para a administradora questões de balancetes e até a própria gestão financeira de pagamento de contas, muitas vezes ele terceiriza. Mas, inclusive, por responsabilidade dele, ele tem que prestar contas mensalmente. Né? Ele tem que apresentar os extratos bancários mensalmente, o depósito do fundo de reserva mensalmente, porque isso não deixa de existir em razão da pandemia. Ele não vai empurrar com a barriga, como tu disse, até outubro, para em outubro apresentar os balancetes de março, abril, maio e junho, julho e agosto. Né? Então, não, isso também continua valendo, e é isso que o artigo quer dizer, sob pena de sua destituição. Ou seja, passou 2, 3 meses, o síndico não se coçou, um quarto dos moradores diz assim, e aí, vamos tirar esse síndico que não está gerindo o condomínio de forma habitual e regular, né? Vamos, então a gente faz o edital, tchau, síndico.
Ou seja, realmente, então é bom porque aí fica claro que não é um passe livre. O fato, inclusive, dele ter prorrogado o mandato não é um passe livre para Não. ele gerir da forma que ele quiser. A gente tem visto umas situações, assim, até isso não chegou para nós ainda no judiciário, porque as ações trabalhistas, por exemplo, elas vão chegar, as que tratam de pandemia, elas vão chegar mais para frente, né? Quando as coisas Uhum. começarem a dar errado, né? E, por enquanto, as pessoas têm medo também, tá todo mundo esperando e tal. Mas até por isso que ela está perguntando como é que a gente acha que essas regras vão ser flexibilizadas se chegarem ao judiciário. Acho que depende muito. E em termos de condomínio, por exemplo, que tem convenção, o judiciário olha muito isso. A convenção foi respeitada porque a convenção é meio que, como no direito do trabalho a gente tem acordo coletivo, Sim. vocês têm né, no condomínio tem a convenção de condomínio. Então, E ela é antes de pensar em soberana. brigar, vá para a convenção de condomínio, vê se ela já não tem uma saída, se já não dá para Sim. aquilo se resolver por notificação judicial, por notificação extrajudicial, sei lá. Assim, quando chegar no judiciário, o que se olha, as regras, elas já estão sendo postas por se tratar de uma situação excepcional. Então, uma coisa que, para quem não é do jurídico, mas é um pouco mais difícil de entender, mas eu digo o seguinte, a gente tem diversos critérios e métodos de interpretação das leis, né? E um deles é a interpretação extensiva, que é a gente dá um alcance maior para a lei. E a outra, a declaratória, que dá o alcance normal, e a Sim. restritiva. Então, Que aplica exatamente. essa legislação que trata de tudo que tem a ver com a calamidade, com a pandemia, ela tem uma interpretação restritiva, ou seja, não se estende para nada, porque ela trata de renúncia de direitos, ela trata de restrição de mobilidade das pessoas, ela realmente trata de uma situação excepcional. E tudo aquilo Ela que é já vem excepcional regulamentar essa bagunça que a gente tem por aí, né? Então não então, tem como abrir exceção daquilo que vem para regulamentar não, a porque bagunça. essa legislação já é de exceção. Então, abrir exceção dentro da exceção, sim, as pessoas têm que ter muito claro que isso é provisório, não ficar achando assim, depois isso vai ser para sempre assim, porque não vai, né, em termos Sim. legais, né? Tudo que Uhum. está sendo, inclusive, admitido, o próprio STF, quando ele admite a constitucionalidade de determinadas MPs, todos os ministros deixam claro, é para o período, é porque estamos nessa situação. Então, nada pode estender. Então, a gente não pode pegar isso aqui e dizer assim, mas se a pandemia continuar, então não vai até outubro, vai até dezembro automaticamente. Automaticamente, Não. não. A Uhum. gente vai precisar de um outro dispositivo legal que revogue esse, alterando a data de vigência dessa Sim. lei. Ou uma medida provisória, porque tudo é assim, né? Então, se governa assim, até me admirou que veio no projeto de lei e não veio só por medida provisória, nesse caso do direito privado, né? Mas a gente tem que ter claro que tudo que está nessas legislações especiais agora, excepcionais, eles têm que ser levados, têm que ser respeitadas as Ao pé da condições letra. atuais. Uhum. Assim, é pé da letra mesmo. Assim, Uhum. não dá para entender, então, que. Não dá para entender nada. Não dá para entender nada. Não Tem que tem, pedir para mas prestar contas depois. Parece que o parágrafo é para dizer isso. O artigo 13 é para dizer isso. Olha, tem que prestar as contas. Não venha não, assim, pedir ó, prazo para prestar as contas. Só se a Assembleia disser que tudo bem. Não é assim que funciona? esses artigos, eles deixaram muito claro aquela história do óbvio, né? O condomínio precisa continuar sendo gerido como se não existisse a pandemia, né? Claro, existem as questões que são relacionadas a quem? Contratos de trabalho, renegociação de contratos de trabalho, de contratos de prestação de serviço, mas a forma de gestão do condomínio, do síndico para com os moradores e vice-versa também, ela se mantém incólume, ela não se movimenta, principalmente com Sim. relação. Eu vi que o legislador ele ficou muito preocupado em deixar bem claro que os condôminos precisam de segurança, inclusive financeira, nesse período. Né? Porque ele fala muito, sempre batendo na tecla de prestação de contas, destituição de mandato, aprovação de previsão orçamentária. Então, quer dizer, a vida financeira do condomínio precisa estar regularizada. Isso não tem discussão. Uma coisa que a gente tem visto, depois eu vou querer que você fale do veto, porque Uhum, eu já sei qual é a tua opinião sobre ele, mas né, nem todo mundo sim. sabe. Meu Deus, já passou. É assim que é, assim, é muito Uhum, ligeiro. Então, eu quero só te perguntar como tem sido, porque a gente tem percebido o seguinte: tinha muitos processos que estavam parados há muito tempo, e logo que vieram as suspensões dos prazos, o judiciário todo pôde dar uma agilizada, né? sim. Nós, Uhum, assim, aqui na Justiça do Trabalho já é mais agilizado, e a gente em Itajaí não tinha nada
quase nada pendente. Mas a justiça estadual, a gente percebeu que deu uma corrida, assim, veio um monte Deu. de, sabe, aquelas execuções de alimentos que estavam encalhadas, ações de despejo encalhadas, e, por exemplo, o despejo não passou, né? A ideia, Não. o não ter o despejo não passou, que era uma coisa que se estava esperando. Então, tem ação que estava parada. Aí isso eu acho meio... Aí é que tá a malandragem, porque a ação estava parada há 4 anos do despejo, aí sai bem agora, né? Sim. Aí agora saiu o mandado de despejo, é uma certa crueldade, mas enfim, eram ações antigas. E eu te pergunto da questão de execução de condomínio, da taxa de condomínio, por isso também, porque existem ações. Tinha gente que já não pagava condomínio desde 2018. Sim. E a ação estava lá rolando. Aí agora. E daí vem a A culpa é da execução para pagar. pandemia. Eu não posso pagar porque a pandemia... Amigão, faz 2 anos que está devendo, entendeu? Já é porque a coisa andou devagar antes. Então, assim, Sim. vocês têm tomado esse cuidado de avaliar aquele que não está podendo pagar agora, que procura a administração do condomínio, diz assim, olha, gente, meu contrato foi suspenso, eu tenho que escolher o que eu vou pagar. Assim, ó, com relação às ações em curso, nós estamos deixando movimentar normalmente, né? É claro que o que a gente tem visto na prática é que está tendo uma maior celeridade dos processos que foram protocolizados depois do dia 19 de março. Então, eu entrei com uma ação, logo já vem despacho, logo já vem. Isso independente do assunto. Mas aqueles processos mais antigos, eu vou te dizer que ele não posso dizer assim que eles estão mais atrasados ou estão mais adiantados. Com relação à execução, infelizmente essa semana nós fizemos conseguimos um Bacenjude no valor de R$20 mil relativo à taxa de condomínio de um condomínio inadimplente desde 2016. E aí a gente já tinha tentado... Ele, entendeu? Inadimplente antigo, e aí, assim, freguês, né? Freguês. Ele já tinha tentado negociar, ele já tinha feito acordos extrajudiciais, pagava uma, não pagava, né? E aí na sexta-feira ele ligou para o meu sócio e disse, pelo amor de Deus, bloquearam. Aí meu sócio, infelizmente eu não tenho o que fazer. Porque a gente também está com um condomínio na contrapartida, né? O condomínio precisa desse dinheiro. As pessoas precisam ter em mente que a taxa condominial é para pagar serviço essencial, serviço ordinário. Então, não tem como deixar de pagar. É necessário e é preciso pagar. Assim, a gente tem visto que até trabalhadores de condomínio, alguns tiveram Covid, então tiveram que ser afastados, o condomínio tem que pagar. Tiveram suspeita, então o condomínio já afasta. Tem toda uma responsabilidade em torno disso, né? Exatamente. E aí te pergunto, então, sobre o veto. Não o da ação de despejo, mas em relação aos poderes do síndico. Poderes dos síndicos, tá? Que tinha que ter passado? Não tinha que ter passado? Não, eu acredito que não. Tá? Síndico não é monarca. Não, e na realidade, assim, bom, tu já sabe a minha opinião, tu deve ter visto que eu falei, mas a gente está trabalhando com pessoas, né? Nós temos, enfim, nós temos pessoas boas, pessoas ruins, nós temos aquele que se acha realmente o rei do condomínio. Então, a gente tem uma lei de aplicação nacional, onde qualquer síndico em qualquer lugar do país possa dizer, olha, você não vai receber seu pai, você não vai receber o seu filho, é muito complicado. E eu vou te falar com um caso real. Eu tive uma amiga, um casal de amigos, que o rapaz tem uma filha, a guarda compartilhada. Quando foi decretada a pandemia, a criança estava com a mãe. E aí, quando era para vir para a casa do pai, a síndica não queria deixar que a criança entrasse. E aí tu imagina, isso é só um dos exemplos. Eu tenho um outro exemplo também que uma moradora veio cobrar do síndico quem era o fulano que tinha recebido um barril de chopp na casa. Porque ele tinha que ir lá e cobrar do condômino que ele não poderia ter recebido o barril de chopp. Mas calma aí, né? Em que sentido? Então, quer dizer, se ele quer tomar sozinho, feliz dele, hein? Exatamente, dá esse poder. Ou com quem está dentro de casa. Mas eu te pergunto assim, ó, por exemplo, aqui no meu prédio, o síndico, eu não sei se ele conversou com o pessoal do conselho, mas logo no começo proibiram então o uso das áreas comuns. Sim. Eu nem questionei, entendeu? A academia. Fechadinho, todo mundo lá, suadinho, já, assim, sem pandemia já não é nenhuma beleza, né? Imagina a pandemia. Então, assim, não é, né? E assim, a área gourmet, mas até a área do gourmet gera uma outra questão, que é a questão de aglomeração, de não poder os encontros, então eles logo proibiram. Você vê problema nisso especificamente, nesse tipo de coisa, ou isso faz parte da gestão?
Não, porque na realidade essas proibições elas estão calçadas em determinações legislativas do estado e do município, né? Eu não sei como é que está o município de Itajaí, mas aqui Florianópolis, São José, a região já proibiu, inclusive tem uma determinação da vigilância sanitária, que são orientações, né? Justamente fechando essas áreas. Então, o síndico pode dizer assim, olha, eu estou fechando, mas é porque a lei, a orientação, o decreto, eles estão me dando respaldo. Eu não estou fechando Mas porque porque ele eu também, quero. e até porque ele está falando da área comum. A Sim, partir do momento que está falando da unidade habitacional, aí sim, realmente a situação, aí é que a é situação fica complicado. diferente, né? Porque assim, ó, como é que tu vai dar para um civil um poder de polícia? Né? Querendo ou não, tu viu que o teu vizinho está cometendo excessos, tu pode muito bem ir lá ligar para a vigilância sanitária, para a guarda municipal e dizer, olha, o fulano aqui está fazendo uma festa com 20 pessoas. E aí a polícia vai realmente agir nessa situação. Agora, um síndico fazer isso é trazer um passivo judicial para o condomínio, falei trabalhista, um passivo civil para o condomínio, porque quem me diz que essa pessoa não vai ficar ofendida? Quem me diz que não era uma festa, ele convidou só o pai e a mãe para ir almoçar, e aí deu aquele todo escarcéu, e aí é o condomínio que é responsabilizado. Né? Então a gente Sim. precisa se preocupar muito com essa situação. Nós temos órgãos competentes para isso, nós temos pessoas que são responsáveis realmente por gerir e cuidar do poder de polícia. Né? O síndico, tem muito síndico que ficou muito bravo, mas assim, ó, ia ser mais uma coisa para os próprios síndicos serem cobrados do morador. Imagina, já ligam para o síndico por qualquer motivo. Ah, fulano, olha, subiu 3 pessoas para o apartamento fulano de tal, né? Ciclano, Até tu porque eu viu acho que pode ter uma responsabilização depois, que assim, aí vira uma responsabilidade muito pessoal do síndico. Porque, claro, os edifícios, os condomínios têm pessoas contaminadas, Sim, né? Pessoas uhum, contaminadas. E aí, se a gente vai com essa se alguém contamina e diz assim, olha, que contaminou aqui no prédio, então eu vou processar o condomínio, porque será que não foi você que trouxe para dentro do condomínio e os outros cadê estão a contaminados? prova? É tão Né? Cadê a difícil isso, prova? né? É Presumir que foi difícil. ali dentro, que foi fora. Então, assim, a menina da limpeza, ela teve. No fim, ela estava só gripada, ela testou, deu Uhum, negativo, mas ela ficou uns dias afastada e tal. Um prédio, um edifício, não é um alto risco naquele sim, sistema do OSHA, do que eles estão considerando de alto risco. uhum, Então, realmente, isso que a gente está falando, a restrição de pessoas dentro das unidades habitacionais é uma situação, a circulação das pessoas que prestam serviço é outra situação, sim, a circulação nas áreas comuns é outra situação, essa entrada na portaria, aqui a gente busca lá embaixo, mas quem tem portaria, proibiram que subam com as entregas, as pessoas vão buscar lá embaixo. Então, você sim. vai tentando fechar o máximo possível, até porque os condomínios que têm pessoas mais idosas também vão ter uma situação diferente. O síndico, na realidade, ele tem que pensar de uma forma que ele não restrinja o direito da propriedade, né? Essa questão de que podia subir agora não pode, ok, ele não está restringindo o direito daquele condomínio. Na realidade, ele está cuidando da segurança do condomínio, né? É muito diferente. Agora, tu dizer dentro da tua propriedade, olha, tu podes ou não podes, é muito complicado, principalmente porque, assim, na hora da responsabilização, não é a pessoa física, é o condomínio, né, representado pelo fulano de tal. Então, é o condomínio, toda a massa condominial que vai responder pelo ato daquele síndico. Claro que ele depois tem o direito de regresso, mas a gente sabe que é muito difícil o direito de regresso. Né? Às Sim. vezes, o síndico, a pessoa física, não tem bens, não tem patrimônio. E aí? Né? Já é Aí é o difícil a famoso ganha, mas execução não do leva. condomínio. Já é É, difícil a execução do condomínio, que pode levar o imóvel. exatamente. Imagina numa situação dessa, que não seria o caso, né? Que É. atrai para todo mundo. E aí É a todo mundo questão de saber fala. viver em conjunto, né? Sim, em Nesse momento. coletividade, né? Em É, coletividade. e até ter essas, assim, é o que eu sempre falo, né? Os meus alunos sabem da tal da empatia, mas é isso, é você se colocar no lugar das pessoas que todo mundo está passando pelo mesmo. Acho que as pessoas às vezes todo mundo alterna, com mais tolerância, menos tolerância, Sim, mais irritação, mais paciência. Consegui meditar essa semana eu quero matar todo mundo, enfim, isso alterna muito. E quem tem onde morar e pode ficar em casa já está numa situação muito melhor sim, do que outras pessoas, né? Então, assim, que exatamente. continua podendo ficar. Então, assim, como nós estamos acabando, eu vou te pedir para fazer umas considerações finais aqui, para a gente se despedir, para não cair, porque eu acho pavoroso quando cai, tá? Então, me Tá, fale que então aí a vamos gente lá. encerra. Vou rapidinho, que a minha última eu deixei cair.
Pessoal, queria agradecer a participação de vocês. Vi que tem vários clientes, tem prestadores de serviço aqui que são parceiros meus que vieram nos prestigiar. A ideia é sempre trazer o senso de coletividade, a importância de se viver em condomínio, a responsabilidade que nós temos como condôminos, né, sobre toda a massa condominial e realmente pensar a respeito da coletividade, a questão da empatia. Né? Também se colocar um pouco no lugar do outro e ter a noção que um bom condomínio ele só é bom com a participação de todos os seus condôminos. Isso mesmo. Ai, fiquei muito feliz, obrigada. Deu um respiro de um assunto diferente para nós. Eu espero que o pessoal tenha gostado. Eu tive vários colegas aqui, veja, juízes do trabalho, as pessoas estavam interessadas em ouvir, isso eu acho muito importante, a gente dar uma diversificada, pensar em outras coisas, e eu sempre falo que o direito civil e o direito do trabalho estão sempre próximos, né? Então, sim. Muito obrigada, Andréia, obrigada querida. pelo convite. Parabéns pelo teu trabalho. Estou toda orgulhosa de prof, mãe jurídica das pessoas, tá? Foi lindo, muito obrigada, tá? Obrigada um beijo para todo mundo, boa noite, boa semana, gente. Muito lisonjeada, boa noite.